Meus amados irmãos em Cristo, a paz do Senhor. Como é bom ter você aqui juntamente conosco mais uma vez nesta manhã para juntos aprendermos a boa palavra do Senhor. E esta manhã onde nós vamos estar iniciando mais um trimestre da nossa escola bíblica dominical, que é um dos mais importantes trabalhos, um dos mais importantes momentos onde a igreja do Senhor se debruça sobre a palavra de Deus para receber do Senhor ensinamentos, para sermos fortalecidos, edificados, renovados e sim, também advertidos e orientados a seguirmos na jornada da vida cristã. Deus te abençoe, a você que está conosco. Nós vamos iniciar esta aula orando, pedindo a bênção de Deus, agradecendo por tudo quanto Ele tem feito na vida do seu povo aqui neste campo da cidade de Rio Claro. Louvamos a Deus pela vida do nosso pastor presidente desta igreja, pastor Cisaque da Silva Valadares, que juntamente com todo o corpo de obreiros tem feito um trabalho extraordinário e a escola bíblica dominical é um destes trabalhos. Também louvamos a Deus pela vida de toda a coordenação do grupo que trabalha com foco na escola bíblica dominical, na pessoa do presbítero, nosso irmão Osiel Marsola, que tem feito um trabalho significativo ao lado do nosso pastor, com foco no ensino da palavra de Deus. E também a todos os professores que têm, dia após dia, se dedicado ao ensino das Sagradas Escrituras. Vamos orar, vamos pedir a bênção de Deus e em seguida vamos iniciar a escola bíblica dominical com este tema que neste trimestre está trazendo sobre as sutilezas dos ataques de Satanás nestes dias que estão antecedendo a volta do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar, vamos pedir a bênção de Deus. Amado Deus e eterno Senhor, te damos graças por mais uma vez estarmos juntos para aprendermos a Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque Tu tens, ó Deus, nos dado a oportunidade de recebermos, Senhor, os ensinamentos que vêm de Ti, dia após dia, ano após ano. Obrigado, Senhor, pela vida do nosso pastor, pela vida, Senhor, dos professores da escola bíblica dominical, de todos aqueles que estão envolvidos, ó Senhor, com este trabalho tão importante e significativo que é o ensino da Tua palavra. Sê conosco nesta manhã, abençoe os Teus filhos que estão nas suas casas. Pai, abra a nossa mente, ilumina, ó Espírito Santo, os nossos sentidos para que nós possamos receber as verdades que Tu queres nos ensinar nesta manhã. Fica conosco, ó Senhor. Tudo isso nós Te pedimos no nome de Jesus. Amém e amém. Meus amados irmãos, nós, como eu acabei de comentar, vamos estar iniciando, ou estamos iniciando, mais um trimestre da nossa escola bíblica dominical, onde neste que nós estamos agora, nesta manhã, onde vamos iniciar mais um trimestre, a primeira aula vai nos trazer esta temática de maneira mais abrangente, depois vamos entrar em assuntos mais específicos, mas que maravilha é estarmos recebendo estes ensinos e este assunto tão pertinente e atual, onde vamos estar estudando de maneira detalhada, expositiva, a respeito dos ataques contra a Igreja de Cristo nos dias atuais. E aqui a temática vai estar em torno sobre as sutilezas de Satanás nestes últimos dias que antecedem a volta de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Nós vamos estar estudando este tema e somente para que os irmãos possam ter conhecimento, a nossa casa publicadora das Assembleias de Deus, a CPAD, tem este cuidado todos os trimestres de sempre trazermos assuntos pertinentes, oportunos e atuais para a vida da igreja, e também com um suporte todo especial de homens
preparados, sim, homens preparados para nos transmitirem ensinos profundos e verdadeiros, balizados na palavra do Senhor. Nesse trimestre, teremos a oportunidade de estarmos juntos com um comentarista, pastor Josué Gonçalves, que vai estar nos trazendo esta temática. Está aparecendo aí na tela do seu aparelho, pastor José Gonçalves, ele é mestre em teologia, um homem extremamente preparado, é escritor e também articulista de algumas das nossas revistas que a casa publicadora nos oferece, e ele também é líder da nossa igreja, a Igreja Assembleia de Deus, lá na cidade de Água Branca, no estado do Piauí. Este grande homem de Deus escreveu e está comentando a lição, e escreveu também o livro, que é o livro de apoio. A nossa equipe vai estar dando aqui foco. Se você quiser, por favor, pegue este livro, é de suma importância, um custo extremamente acessível para todos, que o pastor José Gonçalves traz com miúdas e detalhes a respeito desses assuntos que vamos tratar ao longo desse trimestre. Um livro extremamente importante que eu oriento a você a ter na sua biblioteca. E também, claro, não podemos esquecer de falar da revista. Procure a nossa equipe, os professores, o nosso coordenador, presbítero, nosso irmão Zé Marsola, e adquira a sua revista, porque é com ela, na verdade, através dela, vamos nos orientar nos ensinos ao longo desse trimestre, onde, mais uma vez, quero aqui salientar a pessoa deste grande homem de Deus, pastor José Gonçalves, que é o nosso comentarista desta lição para este trimestre. Pois bem, nós teremos aí 13 lições importantíssimas para nós. Está aparecendo aí o sumário das aulas que nós teremos ao longo desse trimestre. 13 lições onde nós vamos estar estudando exatamente sobre estas estratégias, as metodologias, as abordagens que o inimigo das nossas almas, Satanás, o diabo, a antiga serpente, aquele que se levantou contra Deus, mas foi deposto nesta tentativa de querer ser Deus. Satanás, que desde os primórdios vem intentando contra a igreja, vem intentando contra o povo de Deus, desde o Éden, quando conseguiu ali derrubar, tirar do homem a santidade, tirar do homem a presença de Deus, tirar do homem a oportunidade de viver de maneira plena, constante na presença de Deus. Satanás tem sido o principal inimigo do homem, o principal inimigo da igreja, o principal inimigo do povo de Deus, Israel, onde ele tem trabalhado de formas variadas para exatamente conseguir o seu principal objetivo, que é tirar o povo de Deus, tirar a igreja do Senhor da sua presença. Mas nós somos gratos ao Senhor que vamos estar estudando sobre essas artimanhas, que todas elas já estão aqui de uma certa forma claras e muito bem preditas nas Sagradas Escrituras, no canon, na nossa Bíblia. E aqui você pode acompanhar. Hoje nós vamos ter uma lição mais de cunho introdutório, uma lição onde vamos falar sobre as sutilezas de Satanás contra a igreja de Cristo. Na lição de número 2, vamos falar sobre as sutilezas de Satanás quanto à banalização da graça, um assunto extremamente importante, onde hoje todo mundo está aí falando sobre a graça, mas de uma maneira deturpada pelos ensinos
demoníacos. Vamos estar estudando na lição 3 a sutileza da imoralidade sexual, 4 a sutileza da normalização do divórcio, o divórcio que tem sido aí amplamente divulgado pelo sistema mundano, neste mundo tão pós-modernista, de cunhos tão abalizados do ponto de vista de doutrinas que não competem ou não estão de acordo com as Sagradas Escrituras. Vamos falar sobre o divórcio, vamos falar sobre a sutileza do materialismo e do ateísmo, que é uma marca do nosso século. Vamos falar também sobre as ideologias, as inúmeras ideologias que estão surgindo e que têm como foco principal de Satanás destruir a família, a instituição que foi ali criada e foi gerada no próprio coração de Deus. Na lição de número 7, vamos falar sobre a relativização da Bíblia, as sutilezas, as artimanhas de Satanás para tirar todo o sentido e toda a espiritualidade, todo o poder que há na palavra do Senhor, porque muitos discursos vêm com palavras até belas. Olha, a Bíblia contém a palavra de Deus. Isso é uma meia-verdade, porque a Bíblia ela não contém apenas a palavra de Deus. A Bíblia ela é a palavra de Deus, porque vemos pela própria Bíblia que a palavra do Senhor ela é viva e eficaz, ela é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, ela é a espada do Espírito, e nós vamos ter essa lição aí que vai nos abrir os olhos a respeito dessas artimanhas, desses ensinamentos tão delicados, com a mentalidade de Satanás para tirar o absolutismo da palavra do Senhor. Isso é o que nós vamos estudar na lição de número 7. Lição de número 8, sutileza do enfraquecimento da identidade pentecostal, a banalização a respeito deste poder do Espírito que a igreja é dotada, e vamos estudar sobre isso. A sutileza também na lição de número 9, a sutileza do movimento dos desigrejados. Nós temos que tomar muito cuidado, porque hoje, no momento que estamos vivendo na história atual, há aí um ensinamento de que você pode ser, e eu também, crente, servir a Deus em casa, mas isso está contrário ao que a Bíblia diz. É óbvio, hoje temos, por exemplo, agora estamos se utilizando das tecnologias disponíveis, as redes sociais, um YouTube, um Facebook, para, neste momento que ainda estamos vivendo da pandemia, passando daqui a pouco, se Deus quiser, e o Senhor Ele quer, nós estaremos de volta plena aos templos, apesar de já estarmos, mas temos aí um cuidado principalmente com as faixas etárias acima de 60 anos, porque sabemos da fragilidade da saúde, mas estamos aqui aproveitando este recurso para tentarmos de uma certa forma contornarmos este momento, mas o ideal não é esse. O ideal é estarmos aqui no templo para juntos congregarmos, juntos aprendermos a palavra do Senhor, nos alegrarmos uns com os outros, enfim, e isso tem sido um ensinamento sutil de Satanás para tirar o povo deste convívio do templo. Então nós vamos estudar sobre isso também na lição de número 9. Na lição de número 10, a sutileza contra a prática da mordomia cristã. Aqui nós vamos falar sobre dízimos, vamos falar sobre ofertas, vamos falar sobre as contribuições, vamos falar sobre assuntos ligados ao dia a dia da igreja. E se você tiveram um pouquinho de curiosidade e tempo, hoje todo mundo está baseado neste movimento dos coachings evangélicos, daqueles influencers da internet, estão aí falando sobre assuntos pertinentes à mordomia cristã, e de novo, todos estes ensinos enviesados, sim, com conteúdos de mentes destituídas de Deus, destituídas da verdadeira identidade
bíblica cristã. Então nós vamos estudar sobre isso também. A lição de número 11, as sutilezas das mídias sociais. Veja, um assunto extremamente importante. Então, você convide um parente, convide um vizinho, um amigo, para ouvir, para estar presente nestas aulas, nestes domingos, onde vamos estar estudando sobre isso. As sutilezas, a lição de número 12, as sutilezas da espiritualidade holística. Olha só, uma espiritualidade que traz consigo todo um bojo de intelectualidade, aliado com a ciência, enfim. E nós vamos também ver que ali há ensinos que são oriundos da mente humana, não da mente de Deus, e se são oriundos da mente humana, com certeza não são ensinos verdadeiros e nem tampouco perfeitos. Por isso, tomemos cuidado. E por último, nós vamos falar sobre resistindo às sutilezas de Satanás. Pois bem, a aula de hoje, como eu acabei de comentar, nós vamos falar sobre as sutilezas de Satanás contra a igreja de Cristo. Pois bem, e o texto áureo que nós vamos estar aqui se utilizando nesta manhã, encontra-se na primeira epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, versículo de número 1, um texto forte, um texto ao mesmo tempo esclarecedor, que Paulo, nesta carta pastoral, que tem até um cunho pessoal, mas é uma carta de fato pastoral, orientando o jovem obreiro Timóteo a respeito dos acontecimentos que haveriam de ocorrer nos dias que estaria ali Timóteo exercendo seu ministério, e nós podemos trazer isso para hoje também. Vejamos, olha o que o texto diz: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Irmãos, é esclarecedor. Esses últimos tempos são os últimos tempos que nós estamos vivendo, esses últimos tempos que antecedem a volta de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Haja visto que, quando nós falamos da volta de Jesus Cristo, nosso Senhor, nós temos que deixar bem claro que a igreja, ela estará participando do arrebatamento, momento este aguardado por toda a igreja, por todos aqueles que aceitaram e receberam Jesus como seu único suficiente Salvador e têm vivido uma vida de santidade, mas desceram às sepulturas alguns, outros ainda estão em pé como eu e você. Nós estamos aguardando este dia onde nós seremos arrebatados. E pois bem, quando a igreja for arrebatada, nós sabemos disso, haverá aí uma proliferação muito maior do que hoje a respeito destes ensinos, destas doutrinas, destes conceitos que vêm da própria mente de Satanás e dos demônios que proliferam ou disseminam todas estas inverdades, todos esses ensinamentos falsos. E Paulo, advertindo Timóteo, ele é bem categórico, dizendo que é o Espírito de Deus. Veja, mas o Espírito, e este Espírito é o próprio Espírito de Deus, que impulsionou Jesus a falar para os seus discípulos que viriam muitos vestidos como ovelhas, mas que na verdade o interior eram lobos devoradores para destruírem a igreja do Senhor. Aqui Paulo adverte de uma maneira muito similar ao que o Senhor Jesus advertia e orientava os discípulos. Ele diz com a mesma propriedade, através da revelação do Espírito de Deus, dizendo que nestes últimos tempos que antecedem a volta de Jesus, quando ele voltar em glória, voltar para de fato instituir o seu reino, estes tempos serão precedidos por uma apostasia extremamente intensa. Apostatar, os irmãos sabem, é deixar de forma consciente, de forma deliberada a fé
em Cristo Jesus. E nós temos visto isto, que estes últimos tempos, hoje nós já podemos ter este prelúdio, já estamos vivendo este prelúdio dos últimos tempos. Quantos estão deixando a fé? Uma vez aceitaram a Jesus, outros podem até ter sido batizados nas águas, outros, quem sabe, podem até ter recebido o batismo no Espírito Santo, mas ao longo da jornada, ao longo da vida, deixaram por circunstâncias adversas de estarem abalizando as suas vidas, abalizando as suas ações nas verdades da palavra do Senhor e retornaram para trás. E hoje deixaram, e de forma deliberada, de forma consciente, dizem que alguns até usam expressões como eu me libertei do jugo da religião, como quem querendo trazer aí uma certa justificativa para a sua apostasia. E Paulo afirma aqui que estes últimos dias que nós já estamos vivendo e vão se intensificar muito mais até o retorno em glória da vinda, o retorno em glória de Jesus Cristo, nosso Senhor, estes dias serão caracterizados por muita apostasia, pessoas deixando de fato a fé em Cristo Jesus, nas verdades que nós temos aqui na palavra do Senhor. E o texto continua ainda nos trazendo que, além de apostatar, eles vão dar ouvidos a espíritos enganadores, porque nós sabemos que o que rege o sistema mundano, o que rege o mundanismo, esse sistema totalmente corrompido, degenerado, destituído de toda e qualquer natureza divina, este sistema, ele é dominado pelo próprio Satanás e os seus demônios. E é isso que o texto nos traz, que estes espíritos enganadores trazem doutrinas que são doutrinas de demônios. A verdade prática, se você acompanhar, você que já tem a lição, e mais uma vez, você que ainda não tem, adquira a sua lição, por favor, é importantíssimo para o aprendizado. Veja a verdade prática, de forma sutil e sorrateira. O diabo desfere ataques à igreja, o diabo ele vem ao longo de toda a história da igreja, deferindo ataques pesados, não apenas do ponto de vista físico, com perseguições, mortes e tantas outras coisas, mas também com ações bem sutis, bem delicadas, que nós vamos estar nos aprofundando nesta manhã. E veja, é preciso que cada crente saia ao combate com as armas espirituais dadas por Deus. Aqui é interessante porque para lutar contra este momento tão difícil, onde nós temos aí a apostasia, a manifestação dos espíritos demoníacos pregando, disseminando inverdades, as nossas armas para lutarmos contra isso são armas espirituais. E são armas dadas por Deus, através das Sagradas Escrituras, de uma vida piedosa. Com certeza nós vamos nos fortalecendo e vamos nos protegendo contra esses ataques. A leitura bíblica em classe nesta manhã, você pode acompanhar comigo aí na tela do seu aparelho. Nós estamos baseado a aula de hoje nos 5 primeiros versículos do capítulo 4 da primeira epístola de Paulo a Timóteo. Diz assim: mas o Espírito, expressamente, o versículo 1, diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Olha o versículo 2, pela hipocrisia de homens que falam mentiras. Aqui nós temos uma sutileza, olha, pela hipocrisia. Hipocrisia é aquele ato de você transparecer algo que você não é. A palavra hipocrisia, no original grego, se referia àqueles atores que iriam ali atuar de fato um personagem de uma história. Aquele personagem não eram eles, mas eles tinham que apresentar-se como tal. E esse mesmo sentimento de se apresentar com uma roupagem espiritual, de até
politicamente correta, do ponto de vista religioso, é uma inverdade que nós estamos vendo aqui, de fato uma hipocrisia, e isso nós vamos adentrar um pouco mais no detalhe em alguns tópicos adiante. Pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. Olha o versículo de número 3, ele é extremamente impactante, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles como ações de graças. Então, aqui nós temos mais outro indício e outra orientação que Paulo levou a Timóteo, e isso para nós também é pertinente hoje. Nós vemos que as ações de Satanás, elas são tão sutis que estão atacando aqui, princípios básicos a respeito da família, princípios básicos estes que têm sustentado a igreja até os dias de hoje, a família como uma instituição divina, o casamento como algo sagrado de Satanás, através dos seus adeptos, os demônios, e usando os homens que são por eles influenciados, querem trazer aqui, estes ensinamentos, destituindo toda e qualquer primazia da família. Olha o versículo de número 4, porque toda criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar sendo recebido com ações de graça. Mas olha o versículo 5, aqui está talvez ali o ponto-chave da orientação que nós temos que abraçar nesta manhã, para estarmos firmes contra estes ataques sutis de Satanás. Veja, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Quem é santificada? Eu e você, igreja do Senhor. É pela palavra de Deus, é através de uma vida de oração, uma vida piedosa, é que nós vamos conseguir ficarmos distantes destas doutrinas, distantes destes ensinamentos hipócritas, ensinamentos que vêm da própria mente de Satanás, mas não apenas ficarmos distantes, mas também combatermos para que nós possamos preservar a fé que nos foi dada. Graças a Deus. Nesta manhã, então, os objetivos da aula são bem diretos. Veja só, o primeiro objetivo nesta manhã é mostrar, meus amados irmãos, é mostrar que a igreja está sob ataque de Satanás. Nós vamos falar sobre isso mais em detalhes. Também, o segundo objetivo é descrever a natureza deste ataque. A natureza deste ataque que muitas vezes alguns, de maneira desavisada, pensam que os ataques de Satanás é apenas no âmbito físico. Mas não, nós temos aí ataques nas esferas espirituais, no âmbito espiritual, porque não podemos dizer assim. Terceiro, vamos elencar as esferas desse ataque. Nós vamos falar um pouco sobre quais são os ambientes que Satanás ataca a igreja do Senhor. E vamos também, por último, pontuar os instrumentos de proteção da igreja contra estes ataques. Os instrumentos que foram disponibilizados pelo Senhor à igreja para estarmos aí nos precavendo destes ataques tão sutis. A introdução da lição nesta manhã, você pode acompanhar comigo. Nós vamos ter aqui um esclarecimento extremamente importante. O pastor José Gonçalves, ele nos traz o seguinte texto. Nesse trimestre, estudaremos a respeito dos diversos ataques contra a verdadeira igreja. Isso acontece, veja, porque Satanás sempre se opôs ao povo de Deus, tanto na antiga quanto na nova aliança. Eu falei isso alguns minutos atrás. Alguns pensam que a luta de Satanás contra a igreja terminou
com a escrita do livro do Apocalipse. Mas não, Satanás ele continua operando dentro da igreja em alguns momentos. Nós vamos ver isso, porque Paulo está advertindo Timóteo aqui para que possa guardar a igreja que estava sob o seu pastoreio, e isso é pertinente para os dias atuais. E isso significa que Satanás ele tenta e consegue em alguns momentos trabalhar dentro da igreja, e trabalha também fora da igreja para a destruir. Ele planta sementes de corrupção, ele planta sementes de heresia, ele planta divisões, contendas dentro da igreja, ele instigou perseguições ao longo da história da igreja, onde crentes, por professarem a fé em Cristo Jesus, eles eram mortos. E agora, nós temos também nos dias atuais perseguições como estas, temos em países fechados, em países que ainda são, de uma certa forma, extremistas quanto à abertura religiosa, não deixam o evangelho penetrarem ali nas suas regiões. Entretanto, nós aqui no Brasil, nós vivemos uma pseudo-liberdade religiosa, sim, ainda temos liberdade para falarmos do Evangelho, mas Satanás está, dia após dia, minando esta liberdade e causando uma certa perseguição, quando nós confrontamos determinados assuntos que estão aí na mídia, estão em foco nos dias atuais, isso com as inúmeras ideologias, a questão do hedonismo, a prática do prazer a qualquer custo. Isso muitas vezes de uma certa forma causa, quando a igreja se porta contra estes ensinamentos, causa-se sim uma perseguição até de uma certa forma velada, sim. Pois bem, veja só, a palavra-chave nesta manhã vai ser sutileza. A palavra-chave nesta manhã é sutileza. E é interessante que todos os temas, todas as lições, nós mostramos isso no sumário, sempre vai trazer a palavra sutileza à frente do assunto que nós vamos estudar, porque é a palavra-chave desse trimestre. Qual é o significado da palavra sutileza? Comportamento hábil, perspicaz, que revela certa inteligência, uma inteligência de espírito. Irmãos, isso é tremendamente importante nós salientarmos isso. O apóstolo Pedro, na primeira epístola que ele escreve aos seus leitores, no capítulo de número 5, versículo de número 8, ele deixa bem claro este comportamento hábil, esse comportamento inteligente de Satanás. É claro, a palavra sutileza aqui, ela está sendo utilizada no seu significado, vamos dizer assim, ruim, porque está sendo aplicada a Satanás, mas não vamos aqui nos atentar para o significado positivo, vamos dizer assim, da palavra sutileza, porque também temos coisas que podem ser aplicadas a essa palavra. Mas aqui, a palavra sutileza, no contexto da nossa lição, se remete a esta postura hábil, este comportamento hábil, perspicaz, e que revela essa inteligência muito elevada de Satanás. Para quê? Para derrubar a igreja, para tirar o homem, tirar a mulher da presença do Senhor nosso Deus. Vejamos o que Pedro diz na sua primeira epístola, no capítulo 5, versículo 8, ele fala, olha, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Veja, Pedro sabia muito bem o quanto é difícil ficarmos alertas e despertos ao longo de toda a nossa peregrinação. É difícil, mas veja, nós temos que ficar atentos. E se nós podemos até aqui conjecturar que quando Pedro escreveu este texto, talvez ele estivesse se lembrando
do que aconteceu, por exemplo, na noite que Jesus Cristo foi traído, onde não somente ele, mas todos os outros discípulos fugiram com medo, deixaram Jesus sozinho. Pedro, posteriormente, engodado ali pela sua fraqueza, pelo seu temor extremo de perder a vida, ele nega Jesus. Então, talvez Pedro, tendo todos essas circunstâncias, esses episódios na sua mente, ele escreve para os seus leitores dizendo: olha, Satanás, ele trabalha de forma muito inteligente, então vocês tomem cuidado, ele anda em volta de vocês para querer tragar vocês. E Pedro sabe que isso é uma realidade, então vamos tomar, irmãos, como premissa ou como base para os estudos desse trimestre, esta palavra sutileza, que quando é atribuída a Satanás, mostra o quanto ele é inteligente, o quanto ele é perspicaz e quanto ele é hábil no seu tratar para derrubar um crente da presença do Senhor. Tá certo? Então, isso daí para deixar a guisa de introdução. Vamos para o tópico de número 1 da nossa aula de hoje, a igreja sob o ataque de Satanás. Olha o subtópico de número 1 que diz: a sutileza do ataque. Acompanhe comigo, na sua revista, o pastor José Gonçalves, ele coloca a seguinte observação: um fato de fácil constatação é que a oposição sistematizada, escute isso, sistematizada de Satanás, de Satanás, as verdades cristãs cresceram nas últimas décadas em escala exponencial, ou seja, ao longo dos últimos anos. E veja o comentário do pastor José Gonçalves, ele é extremamente interessante. Ele fala uma oposição sistematizada. De quem? De Satanás e dos seus adeptos, os demônios, e dos seus disseminadores. Quem? Os homens que por eles são influenciados. Esta oposição contra as verdades cristãs, contra o que é correto, o que é errado, à luz da palavra, tem de forma sistemática, contínua e de maneira organizada, porque sistemática é algo organizado e contínuo. As verdades da palavra do Senhor, esta oposição, ela vem crescendo nas últimas décadas, sim, nas últimas décadas. O século XX, por exemplo, foi o século onde mais cristãos foram ali assassinados em função da sua fé. Nós vemos que no próprio século XX, nós tivemos ali ensinamentos que surgiram dentro de nações poderosas, como o nacional-socialismo, que imperou ali nas décadas de 30 e 40 na Alemanha. Por que não dizer, irmãos, depois o florescimento do marxismo, que tomou a Europa Oriental, dominou a Rússia, onde a Rússia expurgou, exterminou os cristãos. E, consequentemente, todo esse pensamento marxista saturado ali, embebido pelo socialismo, a mente do socialismo internacional, deu à luz aí o florescimento, melhor dizendo, ao quê? Ao ateísmo. Tudo isso, irmãos, são ataques que Satanás tem impelido, tem ali direcionado ao longo dessas últimas décadas contra a igreja do Senhor. Pois bem, o alerta então, subtópico 2, nos chama a atenção quanto o alerta para o povo de Deus em relação a esta perseguição ou a esta oposição sistematizada. Acompanhe comigo. Um fato de fácil observação nas Escrituras é que Deus sempre manteve seu povo sob alerta. No Antigo Testamento, por exemplo, nada acontecia com o povo de Deus sem que ele fosse avisado. Os alertas e as advertências sempre vinham.
Isso pode ser visto em relação às pessoas quanto a grupos. Durante a monarquia, esses avisos e advertência eram trazidos pelos profetas. Irmãos, é interessante isso. Depois, ao longo da história da igreja, no seu início, a igreja foi advertida através dos escritos dos discípulos, dos apóstolos, que advertiram, como Paulo fez aqui a Timóteo, a respeito das atuações e das oposições que Satanás traria contra a igreja do Senhor Jesus. Irmãos, isto é muito bem claro, muito bem disseminado. Então, no Antigo Testamento, Deus levantou os profetas para falar e advertir a nação de Israel, falando de uma maneira muito contundente contra o pecado, contra a idolatria, contra o afastamento espiritual. No tempo do Novo Testamento, aí com o advento do Messias e depois a instituição da igreja, os discípulos foram imbuídos pelo Espírito de Deus para advertirem aos cristãos contra estes ataques, ou ficarem alertas contra estes ataques. É interessante isso, irmãos, porque Paulo, ele deixa muito bem claro que esses ardis de Satanás contra a igreja do Senhor, eles seriam constantes, seriam sistematizados, sim. Acompanhe comigo, veja só 2 textos para nós fecharmos estes alertas. Olha, na instituição, quando Paulo fala em Efésios capítulo 4, versículo de número 11, a respeito da instituição dos dons ministeriais que foi dado à igreja, dons estes de profeta, evangelistas e outros para pastores e doutores. Estes dons ou estes ministérios, eles foram dados por Deus à igreja do Senhor exatamente para ter a função tal qual os profetas tinham no Antigo Testamento, de alertar o povo. Olha o versículo de número 12 do capítulo 4 de Efésios. Porque então Deus deu uns para apóstolos, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores. Versículo 12 responde: querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Olha o versículo 13: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida e estatura completa de Cristo. Olha o versículo 14, irmãos, aqui de maneira clara, de maneira contundente e direta. Veja, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Ou seja, olha aqui o alerta, os alertas para a igreja de Cristo atual, vêm através destes ministérios, do ministério de profeta, não tal qual era no Antigo Testamento, mas o profeta verdadeiro, que pega a palavra do Senhor, que toma a palavra e transmite a palavra como é, os evangelistas que vão pregando, falando do reino de Deus, os pastores que cuidam do rebanho, os doutores que com afinco se aprofundam e através da graça iluminadora e inspiradora do Espírito de Deus entendem os cenários que cercam a igreja, meus amados irmãos. E nós somos gratos a Deus porque temos visto isso na vida da igreja de Rio Claro, na vida da igreja da Assembleia de Deus no Brasil, que ainda temos homens como nosso pastor, que tem aqui constantemente aberto o livro, aberto a palavra do Senhor e trazido aqui ensinamentos de alerta contra os modismos, contra as falácias do pseudo-evangelho que é pintado até com uma caricatura espiritual pelo próprio pincel na mão de Satanás, mas que por detrás são verdadeiras obras de espanto e de horror, porque Satanás faz isso, ele deixa belo aquilo que é feio, mas depois ele revela a essência daquilo que ele ofereceu. Veja, esses alertas, como o próprio apóstolo Paulo colocou para Timóteo, olha, mas o Espírito diz expressamente que nesses últimos dias, nos dias atuais, então é através desses alertas que nós temos que ficar muito bem atentos contra estes ataques sutis, esses ataques tão delicados contra a nossa fé. O subtópico 3,
a igreja na reta final, também para contextualizar isso, acompanhe comigo na sua revista. A sutileza de Satanás ao atacar a igreja de Cristo é um fato claramente revelado pelo Espírito Santo. Deus preveniu a igreja de que isso aconteceria, através das Sagradas Escrituras. Nós estamos lendo aqui textos que já estavam trazendo essas advertências. Veja só, não há razão, portanto, para surpresas. Foi previsto e registrado nas Escrituras. Além disso, além desse fato, o Senhor também mostra que isso aconteceria nos últimos tempos. A expressão últimos tempos é uma referência ao período que compreendido como sendo a era da igreja, esse período que nós estamos vivendo. Nesse aspecto, o apóstolo Pedro disse que o derramamento do Espírito, meus irmãos, fazia parte desses últimos eventos, fazia parte dos eventos desses últimos dias. E de forma semelhante, assim como o derramar do Espírito Santo faz parte destes eventos dos últimos dias, também descreve que nos últimos dias os homens se comportariam de maneira totalmente destituída de qualquer virtude divina, de qualquer virtude espiritual. Abra comigo a sua Bíblia, esse texto é importantíssimo nós lermos. Segunda Epístola de Timóteo, capítulo de número 3, veja só as advertências do apóstolo ao seu filho na fé, que era um pastor, que era um líder de uma igreja. Veja, 2 Timóteo, segunda Epístola de Timóteo, capítulo 3, versículo de número 1, diz assim, sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, que nos últimos dias, os dias atuais que nós estamos vivendo, porque haverá homens amantes de si mesmo, e aí Paulo começa a descrever as características dos homens que são influenciados pelas doutrinas de demônios, pela hipocrisia que há nesses últimos tempos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, olha e continua, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, irmãos, ou seja, indomados, brutais, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Olha, e veja o versículo 5, e voltamos um pouco para o subtópico de número 2, o alerta para o povo de Deus. Paulo escreveu isso aqui tem mais de 2000 anos, irmãos. Mais de 2000 anos, ele diz, tendo aparência de piedade, esses homens vão aparecer entre vocês com uma aparência até de religiosidade, espiritualidade, tendo aparência de piedade, mas olha, negando a eficácia dela. E Paulo dá uma orientação aqui, se afasta desse. Se afasta desse. E olha o que o texto continua dizendo no versículo 6. Porque deste número são os que se introduzem na época pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E ele até cita aqui 2, olha, James e Jambres resistiram a Moisés lá no deserto, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. E Paulo vai direcionando, dizendo que os homens, a característica desses homens dos últimos dias seriam estes comportamentos: avarentos, amantes, desobedientes, cruéis, e por aí vai. E olha o comentário do pastor José Gonçalves, que ele traz para nós. A precisão com que foram descritos esses sutis ataques de Satanás contra a igreja, e não a referência de dia e hora, deveriam servir de alerta máximo para nós. É claro, nós nos atentamos para os sinais que acontecem ao longo do mundo, ao longo da história, né, nas circunstâncias naturais. Mas veja, sinal, irmãos, não é feito para nós. Nós temos a palavra do Senhor, os sinais são alertas
para os incrédulos. Nós temos que olhar para esses sinais e termos certezas de que Maranata, Maranata, ora vem Senhor, Jesus está perto para voltar e buscar a sua igreja. E veja, a profecia é bem clara e objetiva em descrever comportamentos. A profecia aqui, esse texto de 2 Timóteo capítulo 3 que nós acabamos de ler, a profecia é bem clara e objetiva em descrever comportamentos, ações e práticas que marcariam esse tempo final, esse tempo de tanta miséria, irmãos, de tanta destituição do divino, homens que se autoproclamam deuses, homens que são irreconciliáveis, brutais, sem amor, traidores, irmãos. Isso é o que caracteriza este tempo que nós estamos hoje, que a igreja está vivendo. Os últimos tempos, então, eles começaram, como o apóstolo Pedro disse lá no capítulo 2 de Atos, no dia de Pentecoste, ao ver o derramar do Espírito. Ali era um dos eventos, um dos sinais que aconteceriam, o derramar do Espírito, o agir do Espírito. Pois bem, outros sinais dos últimos tempos é o surgimento, o aparecimento destes homens, irmãos, com essas características, com essas ações, com esta mente destituída de Deus. Pois bem, a sinopse ou o resumo deste tópico diz: a igreja de Cristo precisa estar em estado de alerta contra as sutilezas de Satanás nessa reta final. Vamos para o tópico de número 2 da nossa aula, a natureza do ataque. Vamos falar um pouquinho sobre essa natureza. A natureza do ataque, subtópico 1. O ataque é de natureza espiritual. Acompanhe comigo você na sua revista aí, um comentário extremamente pertinente do pastor José Gonçalves. Ele diz: em sua exposição, o apóstolo faz referência a espíritos enganadores e demônios. Espíritos enganadores e demônios. Isso revela, irmãos, é interessante que isso revela a natureza dos agentes envolvidos nos ataques que são feitos à igreja. Satanás e seus demônios, os maiores inimigos da igreja, são seres sobrenaturais, irmãos. E aí o que acontece? Hoje, na cosmovisão pós-moderna, saturada pelo intelectualismo, baseado nos ensinamentos e pensamentos filosóficos dos homens, há um objetivo de tirar, irmãos, dessa cosmovisão moderna, essa ação que existe no mundo espiritual. O cristianismo liberal e neo-ortodoxo, irmãos, ele rejeita a existência literal de Satanás como sendo uma superstição primitiva. E pasmem os irmãos, que hoje dentro das nossas igrejas, alguns dos nossos jovens já estão falando que Satanás é simplesmente uma superstição de fato criada pelos antigos. Não, irmãos, e aí é que Satanás vem com a cunha dele, abrindo espaço para trabalhar, irmãos, de maneira totalmente tranquila, sem qualquer tipo de ataque. Veja só, há um pensador, um estudioso, Rudolf Bultmann, que ele escreveu desse jeito. Ele crê que Satanás não passa de uma superstição primitiva. Ele diz assim, não podemos usar luz elétrica e telefones, rádios e toda tecnologia, e no caso de doenças, utilizar meios medicinais e clínicos modernos, onde a medicina tem se desenvolvido de forma extraordinária, e ao mesmo tempo, baseado em todos esses conhecimentos, em todas essas descobertas, não dá para acreditar no mundo de espíritos e maravilhas do Novo Testamento. É isso que Satanás está fazendo hoje, irmãos. Querer falar que, principalmente para a nossa juventude, de que ele não existe. E aí fica-se esta cosmovisão totalmente destituída da visão bíblica, onde nós vemos que Satanás, ele é um ser que existe, e desde o primórdio da história da humanidade, ele quer destruir o homem. Pois bem,
hoje em dia, irmãos, a ciência e a tecnologia ainda ressaltam essa ideologia dominante de que só existe o mundo natural, não existe o mundo espiritual. Será que um homem moderno pode acreditar em Deus, num Deus que controla, rege a natureza, rege todas as coisas, sendo que um meteorologista, ele prevê o tempo, aquilo que vai acontecer através de uma computação gráfica, através de diversos recursos tecnológicos, satélites. Então, há este ensinamento, irmãos, que quer tirar exatamente esta visão, que o ataque que nós sofremos como igreja, e esses ensinamentos que começam lá no mundo, lá fora, e vêm para dentro das igrejas, querem exatamente tirar esta visão clara, este conhecimento de que há um ataque espiritual. Veja, até mesmo as pessoas, irmãos, que frequentam igrejas com regularidade, tem tirado, irmãos, o diabo do seu vocabulário. Não é que nós vamos ficar aqui falando do diabo toda hora, não é isso, mas nós temos que ter clareza. Você que está me ouvindo, o diabo veio para matar, roubar e destruir, e ele é uma realidade, mas Jesus Cristo veio para dar vida e vida com abundância. Paz, meus irmãos, que foi feita uma pesquisa no ano de 2011 com cristãos, com aqueles que se denominaram ali evangélicos ou até mesmo crendo nas Sagradas Escrituras. 50% destas pessoas que foram entrevistadas, elas dizem que Satanás é um símbolo, não é um ser vivo. E aí o que acontece? Se nós abraçamos esta visão, nós ficamos ali acomodados, porque pensamos que não passa, essas influências, esses ensinamentos não são oriundos de demônios ou do próprio Satanás, são coisas, são modismos, e aí a gente fica tratando tudo com uma certa leveza. Não, é isso que a gente precisa, como crentes, nós precisamos como crentes, irmãos, combater. Muitos teólogos e psicólogos têm reinterpretado relatos bíblicos e têm colocado ali, irmãos, por exemplo, possessão demoníaca dentro de distúrbios psicológicos ou de distúrbios ali neurológicos. Não, irmãos, o diabo ele é um ser real. É por isso que em Efésios, capítulo 6, se você puder, abra sua Bíblia comigo, Efésios, capítulo de número 6, o apóstolo Paulo, antes de falar sobre as armas espirituais, ele deixa bem claro quem é o nosso inimigo. Ele fala, trata-se do diabo. Olha o capítulo 6, versículo de número 10. Diz assim, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Uma orientação, é no Senhor, é na força do poder de Deus que nós vamos nos fortalecer. Versículo 11, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Ele deixa bem claro, as astutas ciladas do diabo. E o versículo de número 12, ele fecha com esta introdução, esta imagem que ele deixa claro para os leitores, os seus leitores de Éfeso, que estavam na igreja em Éfeso, e para nós, porque não temos que lutar contra a carne e nem contra o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade. Ou seja, Paulo deixa bem claro, antes de falar sobre as armaduras, de como combater nesta luta, que é uma luta espiritual, ele fala sobre a regência do exército inimigo que está sob a égide, está sob a liderança de Satanás e dos seus demônios, e ele deixa bem claro isso. O procedimento do diabo, ele é caracterizado por artimanhas, irmãos, por artimanhas estas que têm até uma aparência, de novo, de piedade, uma aparência até de espiritualidade, mas estão ali destituídas do verdadeiro ensino cristão. Abra comigo, folheie, você está na epístola de Paulo aos Efésios,
Dê uma folheada para algumas páginas anteriores, capítulo 4, veja só o que Paulo diz a respeito dessas artimanhas, capítulo 4, versículo de número 14, para que não sejamos mais meninos inconstantes. Nós lemos esse versículo alguns minutos atrás, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia, ou seja, artimanhas, muita inteligência, muita sabedoria. Estes homens que são dominados pelos demônios, são influenciados pelos demônios, são influenciados pelo próprio Satanás, eles articulam para enganar de maneira fraudulosa e sistematicamente. Veja, agora aqui, o segundo ataque, irmãos, além do ataque espiritual, o ataque espiritual que nós acabamos de ler agora, nós também temos um ataque de cunho moral, E se os irmãos recordarem o sumário, nós vamos estudar diversas temáticas a respeito desses ataques neste aspecto moral. Nós vamos falar sobre a sexualidade, a imoralidade sexual. Nós vamos falar sobre o divórcio. Nós vamos falar, irmãos, sobre as ideologias contrárias à família. Tudo isso no âmbito moral. E olha o que o comentarista nos traz. Ele diz, outra coisa a ser levada em conta sobre a natureza do ataque à igreja que revela a sutileza do diabo. Esse ataque também é um ataque moral. O apóstolo faz referência às pessoas que se comportam de maneira hipócrita e que também são mentirosas. Esses comportamentos se encontram na esfera moral. Na verdade, a hipocrisia e a mentira são manifestações inversas das virtudes morais cristãs, da autenticidade da verdade. Vou dar um exemplo aqui. Veja, nós temos ouvido muito falar da palavra inclusão. Porque nós temos que incluir as pessoas, independente da classe, independente da religião, independente da situação social. Sim, é verdade. Quando nós pegamos as Sagradas Escrituras, os Evangelhos, vamos falar da postura de Jesus. Jesus, ele ia comer na mesa de pessoas que estavam tendo práticas ilícitas, roubando. Zaqueu roubava o dinheiro do povo, cobrava impostos a mais, mas ele foi lá. Não ficou ali restringido a sentar naquela mesa com Zaqueu para conversar com ele, mas a conversa de Jesus sempre é uma conversa direta, franca, e para incluir, mas para transformar. Quando aquela mulher adúltera no capítulo de número 8 do Evangelho segundo escreveu João, é apresentada diante de Jesus, seus acusadores querem apedrejá-la, Jesus dá aquela palavra maravilhosa, olha, quem não tiver pecado que atire a primeira pedra, e de repente ele olha, Jesus observa em volta, todo mundo foi embora, pergunta para a mulher, onde estão os teus acusadores? Ela fala, olha, não sei, foram embora, eu também não vou te acusar, mas vai e não peques mais. Veja, quando se fala de inclusão, e se aplica isso ao Evangelho, nós temos que tomar cuidado, irmãos, porque tem muito evangelho sendo pregado, um evangelho falso sendo pregado, de que Jesus, ele não combate as escolhas, que Jesus não iria confrontar as escolhas das pessoas, como hoje é dito a respeito do homossexualismo, e paz, meus irmãos, existem homens que outrora pregavam o Evangelho, e agora defendem esta ideologia, dizendo que o Evangelho é inclusivo, mas o Evangelho é transformador, o Evangelho transforma, vai e não peques mais, sei que você estava pecando, sei da tua prática, que não era uma prática concernente àquilo que o Senhor quer para nós como ação de fato na nossa conduta da jornada cristã, mas, veja, pare com isso, mude de vida, transforme, tenha metanoia, transformação da mente, se arrependa e volte para aquilo que as Escrituras diz. Irmãos, este ataque de natureza moral, ele vem aí travestido de hipocrisia e de mentira. Irmãos, vem travestido de hipocrisia, de mentira. Irmãos, isso é
importantíssimo nós chamarmos a nossa atenção para que a nossa mente não fique cauterizada. O comentarista ele termina, olha, uma consciência cauterizada significa dizer que ela se tornou insensível para julgar entre o certo e o errado. Irmãos, é a palavra de Deus, é a palavra que nos confronta. Olha o versículo de número 1 do capítulo 4, que nós lemos na leitura bíblica em classe. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. A doutrinas de demônios, irmãos. Olha o versículo 2, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência, ou seja, a consciência onde Deus vai lá e fala, aquela capacidade que Deus nos deu de discernir entre o certo e o errado, aquilo é totalmente atrofiado e a pessoa não tem mais condição, irmãos. As pessoas que ficam aí bebendo dessas águas, dessas fontes rotas, elas ficam totalmente inertes na sua capacidade de discernir entre o certo e o errado. Então há um ataque moral, há um ataque na esfera de natureza moral, a respeito, por exemplo, do divórcio, irmãos. Nós temos visto isso. É claro, nós vamos entrar com mais detalhe, com mais afinco, há condições, circunstâncias específicas, extremas, mas irmãos, há uma banalização do casamento, a pessoa casa aqui hoje, daqui a 3 meses divorcia, depois casa com mais um, hoje já se fala aí em casamentos aí, irmãos, que não duram mais do que 3 meses. Veja, isso vai aí deteriorando, vai minando, irmãos, a instituição família. Pois bem, nós podemos classificar, a sinopse do tópico 2, podemos classificar o ataque de Satanás a partir de 2 naturezas, a sobrenatural e a moral. O assunto, irmãos, ele é extremamente palpitante, extremamente importante. Nós vamos falar agora sobre as esferas desse ataque, a esfera religiosa, irmãos. Acompanhem comigo o que o escritor nos traz. É importante tratarmos aqui nas esferas que esse ataque ocorre, esse ataque moral, esse ataque espiritual. Em primeiro lugar, o apóstolo mostra que ele acontece na esfera religiosa. Ele aqui, não há dúvidas de que o apóstolo está se referindo a cristãos professos que sucumbiram ao ataque do diabo. Quando o apóstolo Paulo diz para Timóteo, olha, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. Então, há ataques, irmãos, que são feitos de esfera religiosa. Satanás, irmãos, ele presidiu sobre o argumento das autoridades eclesiásticas, se nós pegarmos a história da igreja, nos seus primórdios, Satanás entrou, irmãos, e se infiltrou na liderança da igreja, e tornou aquela liderança, irmãos, ali como figuras que deveriam ser adoradas, endeusadas, a figura, irmãos, dos bispos, dos arcebispos, por que não dizer dos patriarcas e papas da igreja romana, que se tornaram ali, irmãos, até entidades. Isso, Satanás foi infiltrando, irmãos, esta falta de humildade no seio da liderança da igreja de então, daquele momento da formação, fomentou o crescimento, irmãos, por exemplo, da superstição, irmãos, superstição aos sacramentos, incluindo a regeneração batismal, transubstanciação, substituição da Santa Ceia do Senhor pela missa. Isso tudo Satanás foi entrando, irmãos, e cunhando, ele introduziu, irmãos, práticas de cultos pagãos dentro do culto cristão, tal como, irmãos, as autoridades vindo com aquelas vestimentas, todas elas gloriosas, adoração de quadros, crucifixos, estátuas e relíquias dos santos. Irmãos, veja,
Trago aqui uma frase, um pensamento de Jonathan Edwards, que no meio de todo aquele avivamento que foi despertado no século XVIII, em 1740 ele diz assim, há muitos falsos espíritos excessivamente ocupados com os homens, que frequentemente se transformam em anjos de luz e fazem muitas coisas surpreendentes, muitas obras surpreendentes, com grande sutileza e poder, imitando as operações do Espírito Santo. Por isso, do Espírito de Deus, por isso. 1 João, capítulo de número 4. Olha a orientação de João, o apóstolo, à igreja a qual ele envia esta carta. 1 João, capítulo de número 4, versículo de número 1, diz assim, olha, amados, não creais em todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos profetas têm se levantado no mundo, e isso aqui está dizendo dentro da igreja. Então há um ataque, irmãos, na esfera religiosa, dentro da igreja, onde nós temos visto Satanás se utilizando de homens destituídos, já apostataram, mas ainda estão dentro do seio da igreja, e é por isso que nós temos que ficarmos atentos quanto a este ataque nesta esfera. Segunda esfera, a esfera social, acompanhe comigo, outra esfera do ataque de Satanás à igreja é a social. Isso pode ser visto na expressão de Paulo, proibindo o casamento. É uma forma de dizer que o diabo se opõe à família. Sem dúvida, a família é uma das mais importantes instituições sociais que existem. Nós já falamos isso. As mais variadas leis e decretos têm sido criados com o intuito de desconstruir a família. Estamos vendo isso nos dias atuais, irmãos. Satanás usando alguns dos seus adeptos e homens influenciados para mudarem as leis, para irem contra as leis divinas em relação ao casamento, abrindo aí espaço para o casamento homoafetivo e tirando ali também toda o propósito principal da família, que é um homem e uma mulher juntos constituindo uma família. Veja, isso é importantíssimo, irmãos. Nós vamos falar na lição que trata sobre os ataques contra a família. Nós vamos ver isso de maneira mais detalhada. Pois bem, nós podemos classificar, irmãos, Nós podemos classificar o ataque de Satanás contra a igreja em duas esferas, a religiosa e a social. Vamos para o último tópico da lição de hoje, a igreja protegida. Como a igreja vai se proteger em relação a estes ataques de natureza espiritual, de natureza também moral. Como a igreja vai se proteger na esfera religiosa e também na esfera social. Como que a igreja vai se proteger, irmãos? Porque a igreja é um organismo espiritual, mas também é um órgão, irmãos, institucional. Nós como igreja, nós estamos sendo atacados nesta esfera religiosa aqui dentro, mas também na esfera social na qual nós estamos inseridos. Como nós vamos nos proteger desta natureza, dessas duas naturezas de ataque, do espiritual e também do moral? Pois bem, vamos ver lá, Primeiro, a exposição da palavra de Deus. Veja, olha o que o escritor nos traz. O apóstolo Paulo põe duas importantes armas ou ferramentas capazes de neutralizar os ataques do diabo. A palavra de Deus e a oração. É pela palavra. E se os irmãos pegarem as armaduras, ou o que compõe a armadura espiritual do crente, só há uma ferramenta de ataque, só há uma arma de ataque, é a palavra de Deus. Foi com a palavra de Deus que Jesus venceu os ataques de Satanás. Nós não podemos barganhar, irmãos, ou fazer concessões com Satanás, nem dar lugar para os seus encantos. Nós temos que nos cingir da armadura de Deus, tomarmos a palavra de Deus, que é a espada do Espírito, e com a espada combatermos e nos protegermos destes ataques sutis de Satanás. A prática de oração
orientação para nós aqui, a palavra, a vida piedosa em torno da palavra e em torno da prática da oração, irmãos, é o que nós, como igreja, temos que buscar. Acompanhe comigo. Outra ferramenta apontada pelo apóstolo, a qual já nos referimos antes, é a oração. As reuniões menos frequentadas na igreja são aquelas dedicadas à oração. Sim, nós vemos, irmãos, essa realidade em muitas igrejas. Graças a Deus, aqui em nossa igreja, aqui na cidade de Rio Claro, nosso pastor tem conclamado, tem levado a igreja a estar, irmãos, buscando a palavra e buscando a oração. Segunda-feira, no nosso templo sede e em todas as nossas congregações, nós temos aí, irmãos, o movimento de oração que abrange todas as faixas etárias, a oração, ou seja, leitura da palavra, oração. Eu adicionaria aqui também, irmãos, o congregar, o ir congregar no templo. Irmãos, isso está tão em alta hoje, as pessoas estão querendo, irmãos, tirar da sua dinâmica da vida cristã o congregar, vir ao templo. Veja, a artimanha de Satanás nos faz enfocar o quanto é difícil, irmãos, praticar as disciplinas espirituais, orar, jejuar, ler a palavra, vir para a igreja. Ele nos desanima de preservar em oração, no estudo bíblico, na comunhão com os crentes e em santidade. Ele planta a ideia de que é melhor negligenciarmos essas disciplinas por completo, se não a fizermos de maneira rotineira e satisfatória. O que nós temos que fazer, irmãos? Nós temos que rejeitar esta proposta de Satanás. Nós temos que orar, nós temos que ler a Bíblia, nós temos que jejuar, nós temos que estar congregando, irmãos. Ele pode, se ele encontrar espaço e minar esta prática da oração, da leitura da palavra, do congregar, a nossa consciência pode ser, irmãos, sim, anestesiada. Sabe por quê? E aí o que vai acontecer? O porquê? Nós vamos deixar de ler a palavra, nós vamos deixar de orar, nós vamos deixar de congregar, a nossa consciência tira como referência a palavra de Deus, porque nós temos que nos comparar em relação à palavra de Deus. Aí nós começamos a nos comparar com outras pessoas, e aí é que entra o perigo, e a mente fica cauterizada, a mente fica aí anestesiada. Pois bem, sendo assim, irmãos, nós temos que nos atentar para isso. Eu quero aqui trazer, irmãos, a sinopse desse tópico, mas também eu vou trazer aqui 10 orientações para os irmãos. 10 orientações dos irmãos para nós vencermos essas artimanhas. Termos em mente, nós vamos passar por todas elas ao longo desse trimestre, mas para nós termos em mente, para que consigamos, irmãos, resistir, vencer e combater essas artimanhas de Satanás. O apóstolo Paulo menciona pelo menos 2 delas, 2 armas que a igreja deve usar contra esse ataque, que é a palavra e a oração. Mas eu vou trazer aqui mais algumas para os irmãos, de forma rápida. A primeira, andar pela regra das Escrituras, que foi aquilo que eu comentei alguns minutos atrás. Não podemos nos comparar com ensinos filosóficos ou com figuras humanas. Nós temos que nos comparar sempre com a palavra do Senhor. O canão, a regra de medir, a régua de medir, é a nossa base para estarmos aí, irmãos, nos precavendo contra as artimanhas de Satanás. Segundo, não envergonhar ou entristecer o Espírito Santo. Não podemos entristecer o Espírito Santo jamais. Então temos que tomar cuidado com isso. Quando nós formos falar, irmãos, sobre as sutilezas contra o movimento pentecostal, há muita chocarrice, irmãos, brincando com língua estranha, brincando com demônios. Nós temos aí vídeos na internet que são largamente assistidos por pentecostais, onde nós vemos a língua estranha, a profecia sendo aí banalizada, e isso entristece o Espírito Santo de Deus. A terceira orientação, seguir a sabedoria celestial e não a sabedoria
demoníaca, aquela que vem do inferno, resistir imediatamente às primeiras investidas de Satanás. A igreja tem que ter essa postura, e você na sua casa da mesma forma. Quinto, esforçar-se para ser cheio do Espírito Santo. Quando o apóstolo Paulo diz à igreja de Éfesos, olha, não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos, é aquela coisa contínua, enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Permanecer humilde, irmãos, tomar cuidado com esse sentimento falacioso da autoproclamação, e por que não dizer, irmãos, da endeusação que muitos têm feito a si próprio. Sétimo, manter forte e constante a vigilância, estarmos atentos. Oitavo, manter a comunhão com Deus. Nono, lutar contra Satanás na força de Cristo, é na força e no poder do Senhor, e não nas nossas próprias forças. E por último, orar muito. Temos que orar, irmão, pedir a graça de Deus, pedir a bênção do Senhor sobre as nossas vidas. E concluindo a aula desta manhã, se não tivermos, isso aí está escrito na sua lição, achei interessantíssimo este comentário do pastor José Gonçalves. Se não tivermos consciência de que estamos sob ataque, não veremos a necessidade, irmãos, de nos defendermos. Por isso, mais uma vez, trago à memória Primeira Epístola de Pedro, capítulo de número 5, versículo de número 8. Sede sensatos e vigilantes, ou sede sóbrios, meus amados irmãos. O diabo, o vosso inimigo, está ao redor como leão, rugindo, procurando a quem possa devorar. E olha que interessante, esse ser sóbrio quer dizer, tem que pensar com clareza, esse ser sóbrio tem que pensar com cuidado, e acima de tudo, irmãos, pensar, olhar, ver a circunstância que está em volta, mas pensar biblicamente e não filosoficamente. E também, sede sóbrios e sede vigilantes. Significa, irmãos, vigiar, estar alerta a sinais da presença, atividades e os propósitos do inimigo, resistir ao diabo. Seus desígnios são sempre maus. Quanto mais cedemos a eles, mais ele quer tomar de nós. Mas eu encerro a nossa aula de hoje, irmãos, sabendo que a nossa luta, ela não é contra carne e sangue, mas é contra as potestades espirituais da maldade. E aqui eu sei e tenho certeza disso, que se cumprirá, irmãos, o que o apóstolo Paulo falou à igreja de Éfeso. No demais, irmãos meus, se nós permanecermos nos fortalecendo no Senhor e na força do seu poder, nós vamos e nos revestindo de toda a armadura de Deus, nós vamos permanecer firmes no dia mau. Deus te abençoe, meu irmão. Eu peço a Deus que o Senhor possa te dar essa clareza ao longo desse trimestre, que nós possamos, irmãos, nos munir das armas espirituais. Deus não nos deixou só. Nós temos o Espírito Santo na nossa vida, temos a palavra, nós temos armas espirituais. O apóstolo Paulo diz, por último, um texto que eu quero deixar para os irmãos, 2 Coríntios, capítulo de número 10, versículo de número 4 e versículo de número 5, o escritor Paulo diz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, elas não são carnais, mas elas são poderosas em Deus. A oração, a palavra, aleluia! O jejum, a vida piedosa é poderosa em Deus para destruir as fortalezas, para destruirmos os raciocínios falaciosos, os enganos e as artimanhas, e toda a arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus. E nós vamos levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Guarde esse texto, 2 Coríntios, capítulo de número 10, versículo 4 e 5. Deus te abençoe. Eu disse para você e vou repetir, que o Senhor te abençoe na presença do Senhor Jesus. Que o Espírito de Deus possa invadir o teu coração, a tua alma e a tua família, meus amados irmãos. Na próxima lição nós vamos falar sobre a sutileza da banalização da graça. Não perca essa aula, não perca. Deus tem muito para nos ensinar. E hoje, lembrando a todos, às 18h30, nós temos o nosso culto da família. Esperamos você aqui no templo. Se você não pôde vir aqui na manhã de hoje, no templo, você é convidado a estar à noite
cultuando ao Senhor conosco. Deus te abençoe. Vamos orar e vamos pedir a bênção do Senhor. Amado Deus e eterno Senhor, te damos graças por tudo que o Senhor tem feito por nós, por esta manhã que ficamos aqui em torno da Tua palavra, Senhor. Muito obrigado pelos ensinamentos. Guarde o Teu povo em Tua presença. Guarde os Teus filhos, Senhor, debaixo das Tuas poderosas mãos. Dai-nos fome, dai-nos sede, apetite espiritual, para lermos a Tua palavra dia após dia, para orarmos, para jejuarmos, para estarmos no templo. Guarde a Tua igreja, Senhor, dos ataques, dos dardos inflamados do inimigo, Senhor, que querem destruir o Teu povo, mas nós estamos abraçados, Senhor, nós estamos arraigados, estruturados em Tua promessa, Senhor, que as portas do inferno, elas não prevalecerão contra a igreja que somos nós. Abençoe o Teu povo, abençoe, Senhor, as famílias do Teu povo, Senhor, nesta manhã. Dai-nos, Senhor, à noite um culto debaixo da Tua graça. Abra as janelas dos céus, continua com as Tuas mãos estendidas sobre a vida do nosso pastor, da sua família, sobre a vida de cada um de nós, Senhor. Permaneça conosco. Esse é o nosso pedido em nome de Jesus. Amém e amém. O Senhor te abençoe, meu irmão. Tenha um ótimo domingo na paz do Senhor.